Olá, senhores, boa tarde, bom dia ou boa noite, a depender do horário que os senhores estão nos acompanhando. Meu nome é Luiz Eduardo Gomes, sou advogado, professor e atualmente estou cursando doutorado na Universidade de Buenos Aires. Um pouco da minha trajetória eu gostaria de comentar com vocês. Iniciei o curso de graduação, preferencialmente pensando em concurso público, cheguei a fazer alguns, passei. Depois vi que não era aquilo, em outro tive problema nos exames médicos, mas enfim, neste período fui advogando e me apaixonei. E hoje a minha dinâmica, a minha vida, advogar e dar aula, professor. E hoje espero contar com a compreensão dos senhores, contar com o bem-querer dos senhores, com essa aula. Vamos tratar aqui de um assunto polêmico e um assunto que é impossível de abranger em uma aula ou em milhões de aulas, porque é um assunto que ele não é restrito a um código. Iremos tratar aqui sobre direitos humanos. Iremos trabalhar aqui antes de iniciar a matéria em si, um recado. Espere o melhor, prepare-se para o pior, aproveite o que vier. Por que eu digo isso? Não adianta o aluno vir para a aula desanimado, vir para a aula sem querer aprender. Para a gente aprender qualquer coisa na vida, o importante é interesse, compromisso e dedicação. Juntos iremos conseguir. Pois bem, vamos à aula em si agora. O que veremos nela? Direitos humanos e sua evolução histórica e aplicação. Iremos passar desde o nascimento dos direitos humanos, viremos aqui abordar no Brasil direitos humanos em si, desde todas as constituições que tivemos, sobre os direitos que ali asseguramos, evoluímos, e também momentos em que ali tivemos cerceados os nossos direitos, até chegarmos à Constituição Cidadã, a Constituição de 1988, Constituição que serve de referência no mundo. Essa Constituição, ela abrange direitos de todas as formas possíveis. Ela não fica restrita ao código, ela não fica restrita em si. Ela vai além. Ali, ela serve simplesmente de base, de parâmetro. O mínimo está ali, mas o máximo não é possível mencionar. Então, vamos iniciar agora a nossa aula. O que são os direitos humanos? Atualmente, os direitos humanos são sempre lembrados como inerentes pelo status de oficialidade que a Declaração Universal dos Direitos Humanos deu a eles, mas a verdade é que tais direitos devem soar como naturais à condição humana. Senhores, não devemos ficar restrito a códigos, a convenções, a tratados, a constituições. Direitos humanos não tem como mensurar, ele não é limitado a tais códigos. Direitos humanos, ele é inerente à condição humana, à condição de pessoa. Não importa o sexo, não importa a raça, não importa a religião, não importa coisas externas. Basta ser uma pessoa que ela já tem ali dentro dela, em seu íntimo, assegurado os direitos humanos. Então, isso é algo natural, deve soar com liberdade, não deve ficar parado, preso a alguma coisa. Nenhum país é obrigado a adotar a Declaração Universal dos Direitos Humanos. O país deve ter respeitada a sua soberania. Quando o país não respeita os direitos humanos, toda a comunidade internacional questiona e pressiona com medidas para ajudar as pessoas, mas sem ofender a soberania daquele país. O direito internacional dos direitos humanos estabelece as obrigações dos governos de agirem de determinadas maneiras ou de se absterem de certos atos, a fim de promover e proteger os direitos humanos e a liberdade de grupos ou indivíduos. Doutores, os direitos humanos, ele é como eu posso dizer, é algo irradiante. Ele atinge todos os campos do nosso planeta. Só que, infelizmente, é certo que existem países, existem nações que não respeitam esses direitos. Nações que tratam as pessoas com desigualdade, que não respeitam as liberdades individuais, políticas, não garantem direitos sociais, e, enfim, são sociedades, infelizmente, são países, aliás, que ali reina uma ditadura. Neste momento,
Nenhum outro país, por exemplo, o Brasil, ele não pode chegar ali e ofender a soberania daquele país. Ele não pode, por exemplo, chegar com uma intervenção militar naquele país. É aquela frase antiga. Muita gente fala assim, ó, em briga de marido e mulher, não se mete a colher. E é da mesma forma, senhores, nos direitos humanos, não se deve meter a colher no outro país. Porque ele é soberano. Ali quem manda é ele. Todavia, não significa que a sociedade, que os outros países têm que fechar os olhos para essa dinâmica. Jamais. Mas eles irão exercer ali uma certa... O nome correto não é imposição, mas umas certas medidas de forma ali a proporcionar àquele país uma ação a favor dos direitos humanos. Como isso pode acontecer? Exemplo... vou citar algum país aqui fictício, vou colocar a Venezuela, não que isso exatamente esteja acontecendo lá, só de forma figurativa aqui, exemplificativa, tá, senhores? Vamos supor que lá não está sendo respeitado o direito ao voto. O que o Brasil pode fazer? Olha, eu compro da Venezuela o trigo. A maior exportação da Venezuela é para o Brasil importa muito trigo dela. O que o Brasil faz? Olha, enquanto aí não for restaurados os direitos políticos, ou enquanto aí não for implementado os direitos políticos, nós não iremos comprar mais da Venezuela. Nós iremos suspender a nossa compra, de forma a aqueles governantes mudarem de ideia, de forma a conduzi-los a medidas melhores, que garantam os direitos humanos. Também o Brasil pode ser um pouco menos radical, pode dizer o seguinte, olha, nós vamos comprar só 40% do que comprávamos anteriormente, e só voltaremos a comprar como fazíamos antes, quando vocês voltarem a respeitar os direitos políticos de tais cidadãos. Então, senhores, o Brasil não pode chegar lá simplesmente com o militarismo, com força militar, chegar lá atacando, chegar lá metendo a colher naquele país, porque aquele país é soberano. Mas indiretamente, ele pode e deve atuar. E isso ocorre não só com países isolados, não só o Brasil. Nós temos as Nações Unidas. O que acontece? São grupos de países que vão até ali e, em conjunto, tomam medidas para que aquela ação que não garante os direitos humanos possa mudar seu posicionamento. Então, este país ele meio que fica isolado dentro do grupo internacional. Ele passa a não ter de quem comprar. Aliás, a não ter de quem comprar é algo meio radical, porque as pessoas não suspendem totalmente as vendas e também não suspendem totalmente as compras, porque isso acabaria atingindo mais gravemente a população. Mas as suspensões de negociações, as suspensões de compras, de vendas, suspensões de ajuda, isso tudo de forma a impor o país os direitos humanos. Impor não, diz errado. De forma a auxiliar esses países a implementar as garantias dos direitos humanos. Então, este é o importante. País alheio, soberano, outro não mete a colher. Mas medidas são tomadas de forma ao país ditador, ao país que não respeita as garantias fundamentais ali, a estar adotando, mesmo que gradativamente, os direitos humanos. Direitos humanos no Brasil. A história dos direitos humanos no Brasil está vinculada de forma direta com a história das constituições brasileiras. Senhores, neste momento nós vamos passar pelas nossas constituições. Vamos estudar aqui quando passamos a ter certos direitos, quando conquistamos esses direitos e quando também tivemos retrocessos, porque apesar dos direitos humanos ser vistos como uma escada, só vai subindo, só aumentando, infelizmente tivemos episódios tristes em nossa trajetória brasileira, onde tivemos avanços com os direitos humanos, mas infelizmente em certos períodos uma queda drástica, quando chegamos a reduzir quase a zero os direitos do cidadão, os direitos da pessoa. E vamos, por fim, chegar à Constituição Cidadã de 1988, referência em todo o mundo, e assim,
foi um ponto assim no nosso país marcante. Acabamos de sair de um regime militar para uma Constituição liberal, se assim podemos dizer. Vamos começar pela Constituição Imperial de 1824. Essa Constituição consagrou a inviolabilidade dos direitos civis e políticos. Tinha por base a liberdade, a segurança individual e, como não poderia deixar de ser, a propriedade. Entre as principais medidas dessa Constituição, destaca-se o fortalecimento do poder pessoal do imperador, com a criação do poder moderador, que estava acima dos poderes executivo, legislativo e judiciário. As províncias passam a ser governadas por presidentes nomeados pelo imperador e as eleições são indiretas e censitárias. Senhores, neste momento nós passamos a ter alguns direitos civis e sociais. Foi uma conquista pequena, mas de grande valor social, porque a partir dela começou-se a ter uma escada, começou-se a ter gradativamente o aumento dos direitos sociais. Essa Constituição, ela foi marcada pelo poder imperial, porque naquele momento o imperador ele criou um quarto poder, popularmente chamado de poder moderador. Nele, de fato, existia antes o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. Todavia, a palavra final era do imperador, porque ele era o chefe ali, o chefe de Estado. Vamos citar um exemplo. Tinha o agente ali, com uma pessoa, cometia um crime. Tinha uma lei que definia aquele crime, tinha o executivo que tomava as medidas ali para combater o crime, e tinha o judiciário. E o judiciário foi julgar essa pessoa que cometeu esse crime. Todavia, se o imperador gostasse dessa pessoa, se o imperador sentisse ali alguma pena ou algum amor por essa pessoa, a palavra final era dele. Ele poderia discordar do poder judiciário e ali absolver a pessoa, ainda que condenado. De maneira diversa também poderia fazer. De repente ali era alguma pessoa no qual o imperador tinha o desafeto, ele poderia naquele momento contrariar a vontade do magistrado e mesmo após absolvido pelo judiciário, o imperador poderia ali condená-lo. O imperador também podia, aliás, neste período, discordar dos governadores em ações ali do executivo, como também poderia discordar de uma lei implementada pelo legislativo e modificá-la e ampliá-la e diminuir os seus efeitos. O imperador ele tinha ali poder irrestrito. Então, essa Constituição foi popularmente conhecida como Constituição Imperial, porque ela tinha um chefe, tinha alguém ali com poder supremo. Vamos agora, senhores, para a Constituição Republicana de 1891. Essa Constituição que instituiu o sufrágio direto para a eleição dos deputados, senadores, presidente e vice-presidente da República. No entanto, determinava também que os mendigos e analfabetos e os religiosos não poderiam exercer tais direitos políticos. Além disso, aboliu a exigência de renda como critério de exercício dos direitos políticos, instituição também do habeas corpus. Na Constituição Imperial, tinha direito, aliás, ao voto, pessoas que ganhavam uma certa renda. Com essa nova Constituição, a Constituição de 1891, esse direito foi retirado. Ou seja, aliás, no direito não foi retirado, mas a limitação dele foi retirada, porque não era mais necessário que a pessoa atinja uma certa renda para poder exercer o direito político. Só que um ponto negativo dessa Constituição foi que religioso, mendigo e analfabetos não podiam exercer o direito político. Esse direito político era limitado, ele não era amplo, ele não era universal, ou seja, não era todo cidadão que podia votar. Mas a grande conquista dessa Constituição foi que nós tivemos aqui o sufrágio direto para a eleição dos deputados. O que isso significa dizer? O
cidadão votava diretamente. Ele ia lá e decidia quem iria representá-lo. E ele decidia isso por si só. Não era um colegiado, não era outra pessoa que decidia por ele. Ele diretamente votava nos seus representantes. Então isso foi uma conquista marcante para a nossa sociedade brasileira. Constituição de 1891.